Olá, muito bom dia para você, meus amados, queridos irmãos. Estamos juntos aqui mais uma vez com nossa porção diária da palavra. Eu quero saudá-lo e onde você estiver, seja na sua casa, você que está no seu local de trabalho, você que me acompanha, então eu quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus com você, sobre você e sobre a sua família, Então, sei que muitos dos queridos, amados irmãos e amigos, logo cedinho, 5h30, quando o vídeo, então, ele entra no canal, já estão também acompanhando, já estão aí tomando café até, Então, assim, alguns já têm essa oportunidade, outros acompanham durante o dia ou à tarde, e até alguns só conseguem visualizar a devocional à noite, Mas eu quero, então, desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E hoje, então, nós estamos seguindo com os Salmos, especialmente as orações de Davi. E, então, em meio a tantas situações que ele enfrentou, e assim como ele, nós também. E é importante quando nós podemos aprender com o rei Davi a respeito da oração e a respeito, principalmente, do nosso Deus. Não é verdade? Então, aprender sobre Deus é o mais importante, necessário para a nossa vida. Hoje nós vamos ler o Salmo 25. E no Salmo 25 eu vou ler a partir do verso 15 até o verso 18, que diz: Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Amém. Aqui está o rei Davi abrindo o seu coração, e ele está pedindo a Deus para que pudesse mudar a sua realidade. Quando nós vemos a declaração, especialmente que ele está com seus olhos firmados no Senhor. Ele vai usar aqui a expressão continuamente. Então, ele estava olhando para o Senhor para que ele pudesse tirar os olhos da realidade imediata, da realidade terrena, da realidade à sua volta. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos tão voltados para as aflições, para as lutas, para as questões que nos envolvem, seja conosco ou com alguém da nossa família, ou do local de trabalho, ou da escola, da faculdade, ou até mesmo algum vizinho, e aquilo que ele está enfrentando, a luta muitas vezes tão grande, e muitas vezes até mesmo a realidade de pecado, de indiferença para Deus, de maldade, de violência, de crueldade, e às vezes a maneira como a sociedade hoje está vivenciando, então existe hoje uma banalização em tantos aspectos, seja da vida, seja dos valores morais. Então, diante de tudo isso, muitas vezes nós ficamos com os nossos olhos tão impregnados por essas coisas que nós, muitas vezes, deixamos de colocar os nossos olhos no Senhor. Mas é importante nós olharmos para Deus, olharmos para o Senhor. E aqui, então, nós vamos aprender quando ele diz que os meus olhos continuamente estão no Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Ele é o nosso guia, ele é o nosso condutor, ele é o nosso general, ele é o nosso líder, ele é o nosso pastor supremo, ele é o nosso Senhor soberano. Os nossos olhos precisam voltar-se para o Senhor. É importante, nós vamos encontrar a realidade da experiência do salmista. E vamos entender que ele recebe conforto, consolo, refrigério, fortalecimento, porque ele está olhando para o Senhor. É necessário fazermos isso. Podemos entender ainda, e o texto vai dizer para nós, que ele menciona a respeito da aflição, as aflições que ele está enfrentando, e aqui então ele declara, mostra, apresenta para nós que as aflições estavam demais, a angústia estava demais, e ele está pedindo a Deus
para que pudesse agir sobre ele. As aflições, elas fazem parte da nossa trajetória. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, no meio da aflição, precisamos ouvir a doce voz de Jesus, dizendo para mim e para você: tende bom ânimo, tenha bom ânimo, olhe para frente, creia, espere, confie. Você vai vencer. Podemos entender que Jesus está dizendo isso para nós, porque ele declara: eu venci o mundo, eu venci. Vamos encontrar o salmista apresentando para nós ainda mais uma lição muito importante. E quando ele vai pedir a Deus: alivie-me as tribulações do coração. Quantas pessoas que estão vivendo dessa maneira? O coração atribulado, o coração apertado, o coração angustiado, e vai guardando no coração, não abre o coração para Deus, não busca o Senhor, não compartilha das suas questões com pessoas próximas. É importante que você tenha alguém para caminhar, é importante que você tenha alguém para dividir a sua carga, alguém para você compartilhar as suas lutas, suas dores. É importante que você faça isso, porque nós não podemos caminhar sozinhos, nós não podemos andar sozinhos. Nós temos a presença constante do nosso Deus, é verdade. Onde nós estivermos, o Senhor está conosco, mas nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de irmãos, pessoas que caminham conosco. A palavra de Deus vai mostrar para nós a importância da igreja na sua coletividade. E você vai encontrar diversas exortações que mostram essa coletividade, essa unidade, esse compartilhamento, esse andar junto. Você vai encontrar: ajudai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Então nós encontramos as orientações da palavra de Deus, e especialmente o Novo Testamento, a igreja, falando da importância da coletividade. Aqui o salmista está dizendo: rei Davi, eu estou sozinho. Olha que declaração que ele diz para nós: eu estou sozinho e aflito. Quantas pessoas que, mesmo muitas vezes no meio da multidão, mesmo com uma família imensa, mesmo que muitas vezes participando de festividades, mas o coração está atribulado. E, infelizmente, alguns, por não suportarem, tiram a própria vida, cometem o suicídio. Mas é importante mudar essa realidade. É importante buscar continuamente a Deus, mas ao mesmo tempo unir-se a pessoas. Estar caminhando com alguém. Essa é a realidade que a palavra de Deus mostra, nos apresenta, nos ensina, nos instrui. E então, ele termina dizendo: considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E ele termina dizendo: e perdoa todos os meus pecados. O rei Davi foi alguém que pôde declarar que os seus ossos se consumiam por causa do seu pecado. A sua dor era imensa por causa do seu pecado. Mas ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri. Então nós vamos encontrar essa realidade muito presente da nossa alma, do nosso corpo, mostrando para nós que somos inteiros, ao ponto da palavra de Deus mostrar na celebração da ceia. O apóstolo Paulo, então, ele afirma: por causa disso, há muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Por quê? Porque estava tratando as coisas de Deus de qualquer maneira, não tratando, não discernindo o corpo do Senhor. Salmo 103 você vai encontrar: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Uma demonstração clara, uma associação direta, em que muitas vezes o sofrimento está atrelado a uma realidade de pecado. Pecado encoberto, pecado escondido, pecado
que está sendo feito, está sendo desenvolvido no secreto. Mas o Deus que tudo vê, que tudo conhece, e Ele aguarda da nossa parte o pedido de perdão, assim como Davi. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Então, nessa manhã, lições tão importantes presentes na oração de Davi. Que seja a minha oração e a sua oração também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã de maneira tão especial, em que nós agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelo Teu cuidado sobre nós, agradecemos pela salvação em Cristo, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a Deus pela maneira especial como o Senhor trata cada um de nós. Aqui, ó Deus, nesta manhã, eu quero me unir, ó Deus, aos meus irmãos e pedindo ao Senhor nesta manhã o alívio, o refrigério, o alento, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor para que esteja amenizando o sofrimento, aqueles que estão angustiados, ó Deus, aflitos, desesperados, aqueles que estão com o coração, ó Deus, atribulado, apertado, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo, mudando a realidade, transformando, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Ó Deus, dando solução a casos que aparentemente são insolúveis, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo, ó Deus, no meio do Teu povo, da Tua igreja e daqueles que buscam o Senhor, assim como o Davi, o rei, que continuamente buscou a Tua face, pedindo e esperando, ó Deus, a ação e o mover do Senhor. Nesta manhã também, ó Deus, nos unimos em oração, pedindo, Deus, para que mude, ó Deus, a realidade de tantos nesta manhã, neste dia. Ó Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Deus, depender, Senhor, exclusivamente da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor e da Tua fidelidade. Assim, ó Deus, eu te peço que o Senhor sonde, Deus, os corações, a começar no meu e estendendo, Deus, no coração dos meus irmãos, que eles são os Teus filhos, a Tua igreja, o Teu povo. Seja conosco, Deus, nesse dia. Ó Deus, restaura, Senhor, lares, restaura, Senhor, casamentos, restaura, Senhor, relacionamento de pais e filhos. Ó Deus, que o Senhor restaura a amizade, ó Deus, muitas vezes amizades que foram rompidas e também provocando tristeza, sofrimento. Deus, que o Senhor seja glorificado, exaltado, Deus, na nossa vida nesse dia, em tudo que nós fizermos. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz. E até amanhã, se Deus permitir.